Manifestações estão acontecendo em todo o país. É sobre isto que você vai ver aqui neste canal. Olá pessoal, boa tarde, beleza com você? Seja bem-vindo aqui ao canal F. Carvalhon, canal que fala de cristianismo e política, porque nós somos cidadãos dos céus, morando na terra. Os nossos olhos estão lá nos céus, mas os nossos pés estão aqui na terra. Temos muito o que fazer. Gostaríamos de estar com o Senhor na glória, mas ainda há muito o que fazer aqui, por isso Ele está nos mantendo aqui nesta terra. Eu dou as boas-vindas aos novos inscritos e os meus agradecimentos a você que comenta, que deixa o like e que compartilha os vídeos. Os meus agradecimentos também a todas as tias do Zap que divulgam os meus vídeos nos seus grupos de WhatsApp. Francisco Carvalho, neste 14 de março, domingão, e manifestações estão acontecendo em todo o país. O Brasil sem medo, contra o lockdown, milhares vão às ruas neste domingo. O vídeo das manifestações em São Paulo. Pessoal, aqui são manifestações acontecendo em São Paulo, na Avenida Paulista. Eu quero aqui fazer um apelo aos irmãos, aos pastores, aos colegas de ministérios que têm um pensamento diferente e são neutros politicamente falando. Eu peço uma gentileza, um favor de vocês, não critiquem os irmãos que vão para as manifestações, os pastores que defendem que o povo precisa ir para a rua. Vocês não precisam criticar, porque não há necessidade. É um direito constitucional do povo ir para a rua, as pessoas se manifestarem nas ruas. Os cristãos podem fazer isso. Não somente é um direito, é uma obrigação. Os cristãos têm a obrigação de fazer isso quando a situação não está boa, quando o país não está bem. Os cristãos precisam fazer isso, se manifestar mesmo. Eles fazem isso de maneira ordeira, organizada, decente, bonita, patriótica, e vocês não precisam criticar. Eu vejo aí pastores criticando, pastores e irmãos criticando os outros irmãos de outras igrejas, ou até mesmo na própria denominação, que apoia, defende, participa dos movimentos, incentiva. Não façam isto, não há necessidade de fazer isto. Né? Como cristão, como servo de Deus, como cristãos piedosos, os irmãos têm que fazer isso mesmo. Né? Nós ainda estamos na terra, nós ainda estamos morando aqui nesta terra. Nós não podemos ser descuidados com a terra, nós não podemos ser descuidados com o nosso habitat. Né? Nós habitamos aqui, esse é o nosso habitat, nós precisamos cuidar bem dele, assim como nós cuidamos bem da natureza, e todos os crentes, todos os cristãos concordam que a gente tem que cuidar bem da natureza, tem que cuidar bem do meio ambiente, né? E o meio ambiente foi criado por Deus. Da mesma maneira, nós também precisamos cuidar bem, levar a sério a questão da governança do nosso país, da administração, da gestão do país. Porque o Estado também foi criado por Deus. O meio ambiente foi criado por Deus, mas o Estado também foi. Os governos, inclusive, a Bíblia chama de ministros de Deus. Os governantes, eles são ministros de Deus para gerir o Estado.
Os pastores, os líderes pastorais são ministros de Deus para gerir a igreja. E os governantes são ministros de Deus para gerir o Estado. Quando um ministro cristão, um ministro, líder pastoral, um ministro da igreja, começa a fazer coisas que não são corretas, os cristãos, os membros da igreja, providenciam para que eles sejam retirados, para que eles sejam afastados. Da mesma forma, os ministros de Deus que Deus levantou para gerir o Estado, gerir as cidades, gerir a nação, quando eles não fazem coisas corretas, então o povo vai para a rua. E aqui no nosso Brasil, há mais de 40 anos, os governantes fizeram coisas erradas e as consequências nós estamos presenciando agora. Eles aparelharam tudo no Brasil, inclusive fizeram as leis, fizeram leis de aparelhamento do Estado, e agora o povo precisa ir para a rua para que essas leis sejam mudadas e para que outras leis sejam estabelecidas. Nos últimos dias, com toda essa questão da pandemia, eles inventaram leis aí absurdas, e o povo tem o direito de ir para a rua se manifestar. Porque, assim como as autoridades que governam e fazem a gestão pública, aqueles que fazem a gestão pública, se eles não fazem a gestão pública adequadamente, o povo precisa ir para a rua e se manifestar. É assim na igreja. Na igreja, quando o pastor não faz a gestão adequadamente da igreja, não cumpre o seu papel de pastor, de líder pastoral, entenda aqui a palavra gestão, aquele que administra a igreja, administra as pessoas, administra o púlpito, administra a palavra pregada, a administração da palavra de Deus. Quando ele não faz isso corretamente, os membros afastam ele. Os membros da igreja, da comunidade, da denominação, afastam o líder pastoral. De igual modo, na política também tem que ser assim, porque essa é a condição. O Estado democrático, o país que é democrático, ele afasta aqueles que fazem coisas inadequadas, e eles se manifestam para que leis e regras sejam feitas, para que leis absurdas sejam anuladas, para que pessoas sejam retiradas de órgãos públicos. É assim que funciona, é a democracia, é o lado bom da democracia, é o povo se manifestar. Na igreja é assim, no Estado também é assim, portanto não critique os irmãos. Aqui na Avenida Paulista está cheio de cristãos, está cheio de homens e mulheres de Deus pedindo mudança, está cheio de homens e mulheres conservadores, patriotas, gente de Deus, povo da igreja. Aqui tem milhares de pessoas da igreja que são crentes fiéis, piedosos. Você não pode criticar os cristãos, você não pode criticar pastores. Aqui nessa manifestação na Paulista, eu tenho certeza que tem muitos líderes pastorais. Não pare de criticar os irmãos, porque eles estão engajados no fronte para que mudanças aqui no Brasil aconteçam, mudanças estruturais. Você que é missionário, você que é evangelista, você na igreja, você que é missionário em outras terras, você que é mestre na igreja, que dedica a sua vida em ensinar, você que tem cargos na igreja, e você acha que os crentes não precisam se envolver e pedir mudanças estruturais no Estado, vocês que ensinam que o cristão, o crente, a pessoa piedosa tem que ser politicamente neutra, pare de fazer isso. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, Efésios capítulo 4, Jesus Cristo deu presentes aos homens, ele deu presentes, que a nossa tradução chama de dons, o dom da profecia, ele deu o dom de mestre, o dom de evangelista,
o dom de pastores, né? Então, você tem o dom de evangelismo, ou seja, você é um missionário, um evangelista que está no fronte do evangelismo. Você que é mestre, que está no fronte do ensino das verdades de Deus aos cristãos, para que eles se tornem maduros e cresçam na fé e na palavra. Você que é pastor, que administra a igreja local, você que é profeta, e que é muito importante que o profeta que Deus levanta, esse é um dom muito bonito, porque o profeta, ele se levanta contra pecados estruturais, ele se levanta contra pecados culturais, ele se levanta contra pecados estatais. Os profetas dizem o que o mestre, o que o pastor, o que o missionário evangelista não diz. O profeta, ele recebe esse presente, porque é um presente de Deus, esse dom é um presente de Deus, para pregar, ensinar e dizer as coisas erradas que o Estado, que os representantes do Estado, os governantes fazem, os pecados culturais do povo, né? Os pecados institucionalizados, porque leis vão sendo criadas e leis que institucionalizam o pecado como sendo normal. O profeta, ele prega contra as injustiças nos tribunais, nas cortes dos juízes e dos órgãos de justiça, contra governos, eles pregam contra os pecados dos governos, aqueles que gerem, que administram as cidades. É isso que o profeta faz. Aqui nessa Avenida Paulista, está cheia de profetas de Deus, cheia de profetas de Deus, homens e mulheres de Deus que estão denunciando esse estado de coisa na nação e que estão aí pedindo mudanças. Então você não pode criticar. Mais manifestações aqui, minha gente. Vamos filmando, vamos filmando. Araçatuba, São Paulo, interior de São Paulo também. Vamos filmando, vamos filmando. Campinas, São Paulo. Gente, tudo isso está acontecendo hoje, domingo, tá? Hoje é 14 de março de 2021. Ô, livre aí, ó, começando! Deixa o homem governar! Tamo junto, vamos! Aqui é Adamantina, São Paulo. Aí a empresa aí, ó! Participando Birigui, São Paulo. Aqui na esplanada dos ministérios. Acabou de começar a manifestação, começou exatamente às 10 em ponto, a carreata diretamente de Brasília. Então peço a vocês irem compartilhando essa live, para que o máximo de pessoas consigam assistir. Começou agora há pouco, tem 10, 15 minutos mais ou menos que começou a manifestação.
já tomou todas as pistas aqui da Esplanada dos Ministérios em direção ao Congresso Nacional. Vários carros aqui, direto de Brasília, e vai até o final. Não sei se vocês conseguem ver lá no final. Quem é de Brasília sabe, lá embaixo na rodoviária. Gente, e as mudanças estruturais acontecem assim, começa com o povo na rua. Então, mais pessoas indo para a rua, né? Outras manifestações que virão serão ainda maiores e cada vez o povo, a população vai aderindo aos movimentos de rua, o povo vai ingressando, as pessoas vão ingressando aos movimentos de rua, engrossando as fileiras. O Brasil assim vai tomando conta das ruas do país. É assim que tem que ser. Mudanças estruturais não acontecem com as pessoas em casa, deitada no sofá, assistindo filme, comendo uma pipoquinha no domingo. Não. As mudanças estruturais que estão aí como uma crosta sedimentadas ao longo de décadas, são mudanças estruturais que somente o povo na rua promovem, né, as mudanças estruturais. Até ali ao Congresso Nacional. Se vocês puderem comentando como que está o áudio, como é que está a imagem, então, para a gente ir sabendo como é que está a transmissão para vocês aí. Então, está direto de Brasília aqui, vários carros. E aqui, manifestação... Que história é essa? Fortaleza. Que história mal contada é essa? Fortaleza, pessoal. Aqui é Fortaleza. Eu acho que eu vou preso pra porra de decreto. Todo mundo no meio da rua e não vão preso por quê? Só quem tá na carreata, quem tá circulando, não tá infringindo o decreto não. Olha aí um monte de gente aqui. Que história é essa? Que história mal contada é essa? Eu acho que eu vou preso pra porra de decreto. E aqui em Fortaleza, o governador Camilo Santana, o petista, colocou os policiais do lockdown, armados com armas pesadas aí, né? Não vou falar aqui o nome, por questão de censura, mas você está vendo o nome aqui, ó. Camilo Santana em Fortaleza intimida os manifestantes, a manifestação, por policiais portando, olha aqui, ó, portando esse brinquedinho aqui. Aqui somente a imagem, manifestação em Salvador, Bahia. Praia de Copacabana, manifestação, Rio de Janeiro. Alô, nação brasileira! Milhares de pessoas agora em Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa é a primeira de muitas manifestações que ainda... Olha, você está ouvindo aí, né? A primeira de muitas. É assim, o povo vai engajando, a população vai se engajando e vai engrossando as fileiras, né? Então, com certeza, a próxima manifestação, né, tende a ser maior. Esperamos que seja bem maior, que o povo vai acordando, vai animando, vai criando força, e que Deus levante o espírito dos brasileiros para tomarem as ruas do nosso país, porque as mudanças que nós precisamos, as mudanças que o Brasil precisa, elas poderão acontecer, e elas devem acontecer com o povo na rua. Se com o povo na rua mudanças não acontecerem, minha gente, acabou. Nada mais vai resolver. Vão ocorrer dentro desse mês. Hoje é dia 14 de março de 2021. O povo
povo brasileiro saiu às ruas para protestar contra toda a tirania, para dizer não ao lockdown e dizer que o cidadão quer liberdade individual e quer trabalhar. Aqui, pessoal, mais imagens de Brasília. Essa manifestação aqui eu não sei aonde é. Aqui mais imagens de Brasília. Qual é a solução? É povo na rua, pelo amor de Deus! Aqui, pessoal, é manifestação em frente ao quartel do Exército em João Pessoa. As manifestações são grandes em proporção, em quantidade de pessoas nas ruas. Como a mídia tradicional é uma mídia aparelhada com o establishment, ela não quer mudanças, ela não busca mudança, a imprensa não faz o bem à população brasileira, ela faz o mal, está toda aparelhada em conluio com a esquerda e com esse estado de coisas que o Brasil vive. Esta imprensa não vai cobrir, você não vai ver isso em jornal, né? Se tivesse uma TV aí fazendo a cobertura das manifestações, então vocês iam ver quão grande em proporção são as manifestações pelo Brasil inteiro. Então nós aqui na internet é que temos que fazer a nossa parte e divulgar, mas é um trabalho mais demorado. É um trabalho mais demorado, porque o alcance é menor. O alcance desse trabalho nosso aqui no YouTube, na internet, é menor. Seria bem mais rápido e fácil se tivesse uma televisão fazendo a cobertura, uma televisão que tem alcance simultâneo para todo o Brasil. Aqui mais manifestações, aqui eu não sei onde é, o Walter Moraes que postou, né? Ele está fazendo aqui uma série de postagens no perfil dele, ele também não sabe onde é essa a manifestação. Aí você pode dizer, não, mas o número aqui é pequeno de pessoas, é um número pequeno. Existem cidades que são pequenas. Cidades pequenas não tem como aglomerar, não tem como fazer manifestação grandiosa com um grande número de pessoas. Então, algumas dessas manifestações são em cidades pequenas, mas de qualquer modo, somando essas
as manifestações das cidades pequenas com as cidades maiores, cidades grandes, as capitais. Então, isto movimenta o Brasil e mostra que o Brasil em peso está nas ruas pedindo mudança, pedindo mudança. Mais manifestações na Paraíba. Aqui é Paraíba, Brasil! Concentração aqui das pessoas em frente ao quartel de engenharia. Aqui mais manifestação. E olha só, segundo o STF e todo jornalismo militante, essa manifestação é antidemocrática e eivada de discurso de ódio. Olha só. E, gente, você não entendeu ainda? Você não entendeu? O pessoal está na rua pacificamente, ordeira, né? De forma ordeira. E eles, para desacreditar as manifestações, estão dizendo que isso é antidemocrático, eivada de discurso de ódio. É isso que eles dizem. Olha só. Ministro do STF solta um criminoso de alta periculosidade. A população na rua pedindo que ele seja colocado na cadeia e eles acusam manifestação linda como esta, bonita, ordeira, discurso de ódio. Então, pessoal, manifestações estão acontecendo por todo o Brasil. Eu vou ficando por aqui para que o vídeo não fique muito longo. Espalha, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Comenta, compartilha. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.